E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre fontes de alimentação, mas não é um vídeo de recomendação de qual fonte é boa ou ruim, mas sim eu quero demonstrar o que você está ganhando ao investir mais em uma fonte de qualidade ou o que você está perdendo ao adquirir uma fonte mais barata, mas que não segue as especificações modernas e por isso não é considerado um produto de qualidade. Um dos principais fatores que um consumidor procura numa fonte atual visando adquirir um produto de qualidade é o selo 80 Plus. Mas já há algum tempo surgem críticas a essa certificação. E aqui é preciso ficar claro que as críticas feitas não são relativas à questão da eficiência da fonte e à necessidade de tal característica, pois ter uma fonte mais eficiente é muito bem-vindo. Essas críticas são relacionadas à percepção de que o selo 80 Plus seja, por si só, uma indicação da qualidade geral do produto. Em seguida, eu vou comentar superficialmente sobre essa questão de qualidade, mas o real intuito do vídeo ainda não é esse. E sim, quero demonstrar de forma prática o que uma fonte certificada com o selo 80 Plus oferece de benefício sobre uma fonte que não tem a certificação e, portanto, é considerada tecnicamente ineficiente. Aqui à nossa frente temos os dois candidatos reeleitos para nosso vídeo. Aqui temos uma fonte Seasonic de 430 watts que tem a certificação 80 Plus Bronze. E aqui temos uma fonte Seventeen de 420 watts que eu comprei há cerca de 20 anos atrás, quando a certificação 80 Plus ainda não existia. Se não me engano, eu comprei essa fonte em 2002. E segundo a Wikipedia, a certificação 80 Plus surgiu em 2004. Apesar da Seventeen ser feita com componentes de qualidade, o que fica comprovado pela sua durabilidade, já naquela época era considerada uma fonte ruim justamente pela sua baixa eficiência. A principal característica que diferencia essas duas fontes é que a Seasonic conta com um circuito PFC, que traduzido livremente para o português significa correção do fator de potência. As fontes como a Seventeen, que não possuem esse circuito, apresentam um problema principal, que é a defasagem entre a entrega de potência com os ciclos da voltagem da rede elétrica. Esse lag faz com que a fonte consuma mais energia na entrada para entregar o mesmo nível de potência na saída, e é isso que vamos ver no vídeo. Essa explicação sobre o fator de potência é bastante simplificada e vou deixar links na descrição caso você queira informações melhores sobre o assunto. Eu vou abrir as fontes e mostrar também superficialmente o que é o circuito PFC. Vemos aqui que as duas fontes contam com filtros na entrada da rede elétrica, que são as bobinas e os capacitores azuis e o amarelo XY. Aqui também tem filtragem aqui, as bobinas, os capacitores amarelo e azul XY. Mas a fonte da Seasonic tem circuitos adicionais após a ponte retificadora. Essa bobina, o capacitor, essa plaquinha e alguns desses transistores são os componentes principais do chamado circuito PFC. Como vemos, as duas fontes contam com componentes robustos e bem dimensionados, sem economias desnecessárias como vemos em fontes de baixa qualidade. Então, aqui os transformadores, as bobinas e os capacitores são todos bem dimensionados, tanto na Seasonic quanto na Seventeen. Tem um transformador bem grande, bobinas aqui também são bastante reforçadas, os dissipadores são bons. Já numa fonte mais simples, todos esses componentes são
mais fracos. As bobinas de saída, os transformadores, não tem filtros de entrada de nenhum tipo, e até mesmo os fios são mais finos e de baixa qualidade. Antes de vermos a análise, eu vou mostrar os componentes que escolhi para o computador cobaia. Aqui uma RX 580 de 8 GB Strix da ASUS, que tem um TDP declarado de no máximo 185 watts. Essa placa-mãe tem um processador Xeon 1245V2, que tem um TDP declarado de 77 watts e equivale a um i7 3770. Dois pentes de 8 GB DDR3 de 1600 MHz. E a placa-mãe é uma ASUS P8H77VLE. Utilizei também dois SSDs, um SSD de 240 GB, bastante antigo, o primeiro SSD que eu comprei, tem um sistema operacional, e um SSD NetAC comprado do AliExpress que tem alguns jogos. Alguns dos testes também foram feitos com essa fonte Corsair de 430 watts. Ela também é uma fonte bastante antiga, que não possui a certificação 80 Plus, mas tem um circuito PFC. A ferramenta que eu vou utilizar para fazer a análise do vídeo é essa aqui. Ele é um monitor da energia elétrica. Ele apresenta nessa seção aqui a voltagem de entrada, então 124 volts, a corrente consumida em amperes, a potência consumida em watts. Esse valor de energia é o valor total que foi consumido enquanto esse aparelho esteve ligado, a frequência, que é 60 Hz, e o principal que a gente vai ver durante o teste, que é o intuito do vídeo mostrar, é aqui a função factor, que indica o fator de potência, que idealmente deve ser 1, e qualquer coisa abaixo de 85 é considerado ineficiente. Como vocês podem ver agora, a fonte Seventeen está conectada a ele, sem nenhum equipamento ligado a ela. Ela está pessoalmente jampeado aqui o fio verde e preto para fazer ela ligar, e a sua eficiência já é mostrada com valor de fator de potência de 0,5, o que é terrível. Mas essa é uma situação incomum, ela não é utilizada normalmente nessa situação. Como vocês podem ver aqui, essa fonte da Seventeen tem uma fita de RGB aqui no seu ventilador. Esse ventilador já foi substituído porque o original já deu defeito. Quando eu troquei, eu aproveitei para fazer essa modificação. Ela conta também algumas outras modificações, como um conector de 8 pinos para VGA, 6 mais 2, e também uma função que ela não tinha, que era o conector de 8 pinos para CPU. Ela tinha apenas um conector de 4 pinos. Eu comprei algumas ferramentas e acessórios no AliExpress, então eu pude fazer essas modificações. Se vocês querem um pouco mais sobre isso, no final do vídeo eu vou dar uma explicação um pouco melhor, então assistam até o fim. Então galera, começando a análise, o primeiro dos testes que nós vamos ver é com a tarefa de iniciar o PC. Então eu entrei na BIOS e dei um reset, e aqui a gente já acompanha que a fonte Seventeen tem lá um fator de potência de 0,6, enquanto a Corsair e a Seasonic ficam bastante próximo de 1, que é o ideal. A fonte Seventeen nessa tarefa simples consome aí cerca de entre 100 e 110 watts, enquanto Corsair e Seasonic consomem pouco mais de 80 watts. Então já aqui temos uma diferença significante de cerca de 20 e 30 watts.
Eu deixei ligar até que ele carregasse todos os drivers. A gente pode ver que praticamente a todo momento, mesmo numa tarefa simples, o consumo da fonte de chavinha sem correção no fator de potência é maior. 120 watts nessa Ventin e estava na casa dos 100 watts para Corsair e Seasonic. O segundo teste que vamos ver é com o programa Performance Test da Pasmark. Com ele é possível simular várias tarefas, e a primeira delas que eu rodei é de cálculo de CPU. Ele simula vários processos como encriptação de arquivos, descompressão, cálculos de números primos. São tarefas sintéticas que forçam o uso da CPU. Nós já vemos que a fonte Seventeen consumindo cerca até 130 watts, fator de potência ali próximo a 0,6, enquanto o Corsair e Seasonic tem um consumo chegando até 110 watts, um fator de potência quase sempre cravado em 1 na Seasonic e sempre muito próximo de 1 na Corsair. O próximo teste usando o programa Pasmark foi de tarefas em 2D. Então são tarefas de manipulação de imagens, uso de Word, Excel, onde você muda o tamanho de fontes, inclui imagens. Também ele vai testar a edição leve de imagens em PDF e tarefas similares que não exigem muito o uso da placa gráfica. São tarefas quase que exclusivamente de uso da CPU e às vezes memória. E aí temos a fonte Seventeen nesse momento consumindo 106 watts e Corsair e Seasonic na faixa dos 80 a 85 watts. Corsair e Seasonic mantendo o fator de potência em 1, que é o ideal, e a Seventeen variando ali entre 60 e 65. Então existe em tarefas comuns como essas uma grande perda de potência aí na casa de 20 watts. Aí temos manipulação de PDF, aí de imagens, renderização de imagens. E os dois testes desse programa eu acelerei um pouco aqui no vídeo. Eles, quando usados na realidade, eles demoram um pouquinho mais. Próximo teste agora, simulei você assistindo algum vídeo no YouTube. Primeiro eu rodei um vídeo em 1080p, é o vídeo anterior que eu fiz no meu próprio canal. E você já pode aproveitar e deixar um like e se inscrever no canal, que isso não vai aumentar o consumo do seu PC. Então, em 1080p, enquanto a Seventeen consome cerca de 100 watts, a Seasonic consome 25 watts a menos, aí entre 70 e 75 watts. O fator de potência na Seasonic quase sempre cravado em 1, na Seventeen ali em 0,60, 0,62. De novo temos cerca de 25 watts a mais de consumo na fonte mais barata. O próximo teste vai ser de novo no YouTube e agora com um vídeo em 4K. Eu procurei um vídeo que não tem direitos autorais, pelo menos é o que diz no título dele, e aparentemente não vai haver um problema quanto a isso. E aí nós temos a fonte Seventeen consumindo na faixa dos 140 watts, enquanto a Seasonic chega aí entre 110 e 120 watts
com bastante variação. O fator de potência na C20 continua na casa dos pontos 6, ponto 663. Da Seasonic varia muito pouco e fica quase sempre fator de potência 1, que é o ideal. Você pode pausar o vídeo a qualquer momento e ver a diferença de consumo instantâneo dos dois computadores, no caso as duas fontes. Aí o Cinebench R15, que é uma tarefa rápida, mas simula uma tarefa de edição de vídeo, então de uso mais intensivo da CPU. E temos de novo as três fontes aí sendo avaliadas. A C20 é um consumo de próximo a 135 watts e Corsair e Seasonic próximo a 110 watts. Esse programa Cinebench é bom porque em quase todo a sua tarefa ele tem um valor constante e com isso a gente pode avaliar com bastante precisão qual é o consumo instantâneo do computador. Aí a C20 fica com um fator de potência um pouquinho melhor, em 0.65, Corsair 0.98 e Seasonic em 1, mostrando que a Seasonic parece ter um sistema de PFC ainda mais eficiente que a Corsair. O próximo teste agora são de tarefas mais intensivas tanto para a CPU quanto para a GPU. O primeiro delas que nós vamos ver é usando o programa Combustor, que depois de instalado pode ser acessado pelo próprio MSI Afterburner. O primeiro teste aqui vai ser feito com um programa que é bastante parecido com o FurMark, para quem já usou ele para estressar a placa de vídeo, é basicamente a mesma função. Aqui nós temos a C20 mostrando um consumo de cerca de 360 watts, enquanto a Seasonic consome 300 watts. Quando eu vi esses valores de consumo, eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado se não iria conseguir um show pirotécnico com a fonte C20, mas em nome da ciência eu continuei a rodar os testes. Infelizmente nada de mais grave aconteceu. Nós podemos ver ali na tela do teste também que a RX 580 está sendo levado ao seu consumo máximo de 185 watts, às vezes está passando um pouquinho disso. Em seguida, para adicionar um pouco mais de potência exigida da fonte, eu rodei em conjunto com o FurMark o programa Cinebench R23. Esse programa ele impõe uma carga pesada quase que exclusivamente à CPU, e dessa forma eu consegui extrair um total de cerca de 400 watts, até um pouco mais na fonte C20 e na faixa de 340 watts da fonte Seasonic. Então nós vemos aqui que a fonte C20, que não tem circuito de correção do fator de potência, precisa consumir mais energia da rede elétrica que a fonte Seasonic para entregar a mesma potência ao computador. Nesse momento a rede continua aos 400 watts na fonte C20 e a Seasonic com 340 watts. Em vários momentos desse alto consumo na fonte C20, ela aumenta bastante, vamos dizer, para ela o fator de potência aí por 0.7, enquanto a Seasonic continua quase que cravado o fator de potência em 1. Agora eu fechei o FurMark, deixei um pouco somente o Cinebench rodando e abri agora um outro programa bastante similar ao FurMark, mas rodando o logo da MSI, e nesse teste ele impõe uma carga um pouco menos pesada à GPU. Dessa forma a fonte C20 fica lá com 360 watts
e a fonte Seasonic com cerca de 305 a 310 watts. A C20 fica com o fator de potência em 1.7 e a Seasonic, como quase em todo o teste, um fator de potência 1. Aqui continua sendo uma diferença de cerca de 20% no consumo, mas como a carga é maior, esses 20% representam aqui 60 watts. Enquanto 60 watts pode parecer pouco para somente um usuário, se nós multiplicarmos isso para vários consumidores da rede elétrica desperdiçando 60 watts, vamos dizer 1000 pessoas usando computadores que desperdiçam 60 watts, são 60 mil watts que precisam ser entregues pela concessionária de energia para serem desperdiçados. Então é de interesse tanto de empresas consumidoras ou do consumidor final, tanto quanto das concessionárias de energia, que tenhamos maneiras eficientes de consumo de energia, porque um circuito PFC ele não acrescenta um custo muito grande na fabricação da fonte e gera um benefício bastante considerável. Agora somente o Cinebench R23 rodando, o consumo na fonte C20 na faixa dos 135 watts e na Seasonic 110 watts. Então 25 watts a mais sendo desperdiçados. E aqui agora uma simulação de carga de jogos, a fonte C20 consumindo 315 Corsair e Seasonic na faixa dos 270 watts. Eu rodei o God of War somente nessa tela inicial porque ela dá um consumo constante e ela simula bastante o próprio jogo. Então é interessante ter um valor constante de consumo, nesse caso da análise. E é interessante também que eu rodei o God of War cerca de 20 segundos com cada uma das configurações gráficas. E o consumo, no caso, muda bastante conforme a qualidade gráfica configurada no jogo. Em configurações mais baixas, com uma taxa de FPS mais alta, há um consumo maior. E eu acredito que em configurações mais altas há um menor consumo, pois a GPU fica com um certo gargalo, então ela fica lá no seu uso máximo, enquanto a CPU fica parcialmente ociosa, por isso consumindo menos energia. Então testei a qualidade baixa, média, alta, ultra e depois com FSR. Existe uma certa grande diferença entre as qualidades baixa e média para o alto e ultra, mas nas outras configurações o consumo não teve grande diferença. E o último teste da análise foi com o computador totalmente desligado, apenas no modo standby, onde a fonte Seasonic indica não estar consumindo nada, os 0,07 amperes, e a fonte C20 consumindo cerca de 100 mA. Então, até mesmo desligado, um computador que não tem a certificação 80 Plus está consumindo mais energia do que uma fonte certificada. Então, como prometido, se você assistiu até aqui, obrigado por assistir, espero que tenha aproveitado o vídeo. E voltando à fonte C20, ela tem uma fita de LED ali adaptado, o conector de 8 pinos para CPU, quando ela tinha originalmente apenas um conector de 4 pinos. Essa malha aqui também foi adaptado, ela não tinha, mesma coisa com o conector de 8 pinos para VGA. O cabo foi
comprado. Esse cabo amarelo e preto foi comprado no AliExpress. O conector, os terminais, essa malha. Isso aqui é uma fita termorretrátil que eu comprei numa loja aqui da cidade. Então todos esses acessórios você pode comprar no AliExpress para fazer modificações ou customizações, personalização dos seus equipamentos, tanto de fonte quanto no computador. Tem vários acessórios no AliExpress que você pode comprar para fazer em casa essas personalizações, tanto acessórios quanto as ferramentas necessárias para isso. A fonte aqui da Seasonic, eu comprei essa fonte usada no Mercado Livre e ela veio extremamente suja. Eu fiz uma limpeza geral nela e ela veio com um conector SATA que ele veio estragado. Então eu troquei, era um conector assim, e eu troquei por esse conector. Eu também comprei do AliExpress. E o conector essa fonte tem dois conectores de 8 pinos, na verdade um de 8 pinos e mais esse de 4 pinos para a CPU, que também ele veio danificado, e eu fiz a substituição por um desses conectores que eu comprei do AliExpress. Se vocês querem ver um vídeo com essas personalizações e esses acessórios, deixe um comentário. Eu prometo fazer um vídeo futuramente somente sobre esse assunto. Mais uma vez, agradeço por assistir até o fim. E se você tem alguma dúvida, deixe um comentário. E se esse conteúdo lhe foi útil de alguma forma, deixe um like e se inscreva no canal. Por hoje é só, até o próximo vídeo.